amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus, este Pai misericordioso, que nos concedeu e continua nos concedendo todas as oportunidades de que nós necessitamos e venhamos necessitar para realizarmos o nosso processo de transformação, o nosso processo de educação moral, educação espiritual. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra, que veio a este educandário das almas, nos auxiliar neste processo de despertar, veio nos auxiliar e impulsionar a nossa civilização. Gratidão a Jesus por todos estes ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E por último, eu agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para que possamos juntos estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 246, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º da Vida Espírita. Estamos estudando mais especificamente acerca das percepções, acerca das sensações e sofrimentos dos espíritos. Será que os espíritos, aqueles que se encontram fora do corpo físico, será que eles têm percepções? Será que eles sentem algumas sensações ou alguma sensação? Será que os espíritos sofrem? Então, é sobre este assunto ou estes assuntos que estamos estudando neste capítulo 6º, mais especificamente neste item. Então, a questão número 246, Kardec formulou exatamente da seguinte maneira: precisam os espíritos de luz para que possam ver? Já que na questão anterior, a 245, que estudamos no nosso último encontro, Kardec também questionou acerca da visão, se a visão dos espíritos se encontra de uma forma circunscrita, conforme a dos seres humanos, conforme a nossa visão circunscrita aos nossos olhos físicos. Então, nesta questão 246, Kardec quis saber se os espíritos, de uma forma geral, eles precisam de luz para ver. E os espíritos amigos, os espíritos esclarecidos, aqueles que estavam auxiliando juntamente com Jesus e em nome de Jesus na codificação da doutrina espírita, responderam da seguinte maneira: que os espíritos veem por si mesmos,
sem precisarem de luz, exterior. Isto para os espíritos puros, os espíritos elevados. E ainda eles acrescentam: para os espíritos não há trevas, salvo as trevas que podem se encontrar dentro deles próprios por se acharem em expiação. Então, aqueles espíritos, a maioria de nós que ainda nos encontramos em estado de expiação, nós, quando deixarmos o corpo físico, não iremos enxergar assim com tanta precisão, porque ainda carregaremos e ainda carregamos em nós essas trevas devido à nossa ignorância. Por isso, Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade do conhecimento da verdade, para que possamos nos libertar das trevas interiores, não das trevas exteriores, mas das trevas que carregamos no nosso interior. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 246, para, na sequência, refletirmos um pouco mais acerca de treva e acerca de luz, nos comentários do Espírito Miramês em Filosofia Espírita, volume número 5. Mas antes de chegarmos nos comentários de Miramês, já que estamos falando acerca de treva exterior ou treva interior, estamos falando de luz, estamos falando de trevas, é importante que lembremos palavras do Espírito Emmanuel. Palavras do Espírito Emmanuel, que se encontra no prefácio da obra de André Luiz, de um dos livros da obra de André Luiz, que compõem a coletânea A Vida no Mundo Espiritual, Entre a Terra e o Céu. Então, no último parágrafo do prefácio deste livro, Entre a Terra e o Céu, Emmanuel nos fala acerca de treva e luz, nos fala acerca do nosso ontem e do nosso hoje, consequentemente do nosso amanhã. Então, Emmanuel, neste último parágrafo do prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, escreveu através de Chico Xavier da seguinte maneira: a lei é vida e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Então aqui Emmanuel nos dá um conselho, nos orienta que a lei é viva e a justiça não falha. Por isso, esqueçamos o mal para sempre e semeemos o bem todos os dias, onde quer que estejamos. E ainda ele diz: ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Então aqui ele nos orienta e nos esclarece também que quando ajudamos aquelas criaturas que nos cercam, nós estamos ajudando a nós próprios, nós estaremos auxiliando a nós mesmos. Porque o tempo, diz Emmanuel, o tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não te esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Sem sombra de dúvida que assim é. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, ou seja, hoje nós estamos encontrando o nosso ontem, e aí nós não podemos nos esquecer de forma alguma que o nosso hoje será a luz ou a treva, dependendo das nossas escolhas, do nosso amanhã. Que possamos fazer boas escolhas no hoje, no aqui e no agora, para que ao invés de trevas, nós possamos ter luz
em nosso amanhã. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Então, assim, fechamos mais uma vez, mais um parêntese nas nossas reflexões, agora nas palavras de Emmanuel, Entre a Terra e o Céu, prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, para chegarmos agora nas palavras de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 42, volume de número 5, comentários à questão 246, que começa da seguinte maneira: os espíritos puros ou mais ou menos puros não têm necessidade de luz exterior para que possam ver as coisas. Eles usam a luz para operações grandiosas na casa do Pai, como co-construtores, onde forem chamados a servir. As próprias trevas são luz que ainda não se acendeu. Então, os espíritos puros, ou mais ou menos puros, com maior elevação, eles não precisam de luz exterior para que possam ver. Porque, conforme nos disse Jesus, sobre o brilhar a vossa luz, os espíritos puros já brilham a luz própria. Eles já caminham com a própria luz, clareando com a própria luz o seu caminho e o caminho daqueles que estiverem caminhando com eles, trilhando a mesma estrada. Então é preciso que nós também, por nossa vez, façamos esforços para que possamos brilhar a nossa luz, para que não mais dependamos do candeeiro alheio, mas que possamos utilizar a nossa própria luz clareando o nosso caminho e o caminho daqueles que estiverem caminhando conosco ou próximos de nós. E aí Miramês, dando continuidade aqui a estas reflexões, diz que para as almas que se encontram envolvidas nas trevas, quando despertarem em seus corações o entendimento da verdade, tudo se tornará claridade em seus caminhos. Então, para todos nós que ainda nos encontramos em uma situação maior ou menor de trevas, quando todos nós despertarmos para o verdadeiro entendimento em nossos corações, entendimento acerca da verdade, não teremos dúvida e não temos dúvida alguma que se tornará luz, claridade pura em nossos corações, consequentemente em nossos caminhos, porque as trevas também são escolas onde a luz pode se mostrar aos espíritos rebeldes, tal qual acontece na terra onde há os presídios para os infratores da lei, como trevas para eles, com a finalidade de torná-los homens de bem, coisa que nem sempre acontece, mas são regras que nós temos aqui na Terra, de termos que isolar, de tirar do convívio na nossa sociedade aquelas criaturas infratoras das leis humanas, mesmo sendo leis com problemas, não sendo leis ainda tão perfeitas, porque não foram feitas por criaturas perfeitas, ou seja, as nossas leis têm as suas falhas, porque foram feitas por criaturas que também falham, mas assim precisa ser, isolar essas criaturas infratoras da lei ou das leis, para que elas tenham a oportunidade de refletirem acerca das suas infrações e buscarem por conta própria, por esforço próprio, recebendo o auxílio na medida do possível, para que possam mudarem de atitude, darem um novo sentido para a sua vida, conforme aqui nos lembra Miramês, torná-las criaturas de bem. A experiência nos mostra
que não existe outro caminho para a educação dos espíritos rebeldes, a não ser a dor que acorda a alma para a realidade. Então aqui Miramês nos lembra que não existe um outro caminho, mas na nossa condição evolutiva, na nossa condição de espíritos rebeldes, de espíritos teimosos, a dor ainda é a nossa educadora. Então ele diz: não existe outro caminho para a educação dos espíritos rebeldes a não ser a dor que acorda a alma para a realidade da vida. E Jesus foi e continua sendo a misericórdia de Deus para com todos nós, ainda ligados por fios profundos nas trevas. Então Jesus foi e continua sendo a misericórdia presente na vida de cada um de nós, porque Jesus veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar, neste processo de educação ou reeducação. E conforme Miramês nos lembra, a vida de Jesus, toda ela cheia de exemplos que devemos copiar, são estímulos santos a nos ajudarem a esquecer as trevas, ganhando a luz da libertação. Então, a vida de Jesus, conforme nós encontramos em suas biografias, sim, biografias de Jesus, ou evangelhos, aquelas anotações que temos à nossa disposição, daqueles primeiros seguidores dele, seja Mateus, Lucas, João, e aqueles outros companheiros que estavam presentes, assim como Paulo de Tarso, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos também. Então, eles escreveram a biografia de Jesus, aquele comportamento exemplar de Jesus, os seus feitos naquela época. Então, conforme aqui nos lembra Miramês, a vida de Jesus, toda ela, é cheia de exemplos que devemos copiar. E assim, nós encontramos estes exemplos nas anotações daqueles primeiros seguidores, aqueles que os denominamos como evangelistas. E ainda, ele acrescenta que todos nós devemos sempre fazer revisão dos nossos atos e onde for preciso modificar, operemos com amor, condicionando o bem em todos os departamentos da nossa vida. Então nós precisamos fazer constantemente aquele chamado balanço da nossa vida, revisando os nossos atos ou as nossas atitudes equivocadas, corrigindo e embasando as nossas atitudes sempre no amor, na prática do bem. E a doutrina espírita? A doutrina espírita é Jesus de novo renovando a sua fala e ampliando sua proteção para que acordemos para a vida, passando das trevas para a luz imortal. Então aqui nos lembra Miramês que a doutrina espírita é Jesus retornando mais uma vez à Terra. É Jesus redivivo no meio de nós, renovando a sua fala, ampliando sua proteção, para que todos nós possamos acordar para a vida verdadeira, passando das trevas para a luz imortal. E o mestre, lembra Miramês mais uma vez, que o mestre dos mestres, professor dos professores, não se esquece de nenhum de nós que fazemos parte da humanidade. Ele, Jesus, caminha lado a lado com os seres humanos, nos dando sempre as mãos.
mesmo que nós não percebamos, mesmo que ainda a maioria de nós não tenhamos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, não tenhamos tato para sentir, mas Jesus está constantemente de mãos dadas conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. Basta, lembra Miramês, basta sentirmos a sua presença e aproveitarmos o seu convite de mudanças na intimidade do nosso mundo interno. Então basta que ouçamos o convite de Jesus, basta que sintamos a presença de Jesus. E em relação ao convite, este convite continua a ecoar nos nossos ouvidos espirituais: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, este convite que Jesus nos fez há 2000 anos atrás, praticamente, continua a ecoar na nossa mente espiritual. Então, é preciso que ouçamos e aceitemos este convite de Jesus, porque o seu convite de mudanças, mudanças que precisam ocorrer na intimidade do nosso mundo interno. Depois que aceitarmos o Senhor, conhecendo a sua doutrina de luz, não devemos desvirtuar suas qualidades salvadoras com os entulhos dos nossos sentimentos inferiores. Se João, o evangelista, disse que Deus é amor, o nosso maior dever é, pois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou nos pergaminhos de luz. Então aqui, Emmanuel, ou melhor, Miramês, nos lembra palavras de João, o evangelista, quando ele nos disse: meus filhinhos, Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós somos filhos do amor, nós somos filhos deste amor. Consequentemente, nós precisamos amar, conforme aqui nos disse Miramês, nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao próximo como a nós mesmos e seguirmos os ensinamentos de Jesus, praticando-os nas nossas menores atitudes do dia a dia, conforme as informações que encontramos nestes chamados pergaminhos de luz, que é o Evangelho do Cristo. É bom não nos esquecermos, diz aqui Miramês, é bom não nos esquecermos e lembrarmos constantemente de que para os espíritos puros não existem trevas, porque tudo é luz, porque eles têm olhos para ver. Então, todos aqueles espíritos que já alcançaram esta condição, que já têm olhos para ver, não existe treva para eles. O que existe é luz, porque conforme nós sabemos, não existem verdadeiramente as trevas. Aquilo que nós classificamos ainda como sendo treva para nós, na verdade é apenas a ausência momentânea de luz. Da mesma forma que não existe, no sentido mais amplo e profundo, o frio. O que existe transitoriamente, momentaneamente, é a ausência do calor, porque quando o calor chega, não existe mais o frio. Da mesma forma que quando chega a luz, as trevas desaparecem. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra e nos convida para este esforço constante, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. E ainda ele diz, na sequência, que esse estado d'alma
não foi doado a eles somente, e não foi doado este estado d'alma na condição de luz para estes espíritos puros. Eles conquistaram, eles trabalharam e conquistaram, construíram este mundo interior, transformando as trevas interiores em luz. Mas todos nós recebemos as mesmas potencialidades, todos nós, conforme aqui diz Miramês, temos condições de realizarmos este trabalho que esses espíritos de luz já realizaram. Então ele diz: é bom lembrarmos de que para os espíritos puros não existem trevas, tudo é luz, porque eles têm olhos para ver. Esse estado da alma não foi doado a eles somente. Todos temos esses poderes dentro de nós, bastando despertá-los pelos processos que o Cristo nos ensinou: amor e caridade. Então, os processos ou o processo que temos à nossa disposição para transformarmos treva em luz, exatamente amor e caridade. Fora dessas duas forças, não há salvação. A luz, para vermos, se encontra no céu de nós mesmos. Acendamos esta luz. Então, a luz se encontra dentro de cada um de nós. Basta que acendamos através do esforço próprio, esforço ali intransferível, porque outra pessoa não irá realizar e não terá condições de realizar este processo de acender a nossa luz interna. Então é por isso que Miramês nos convida para que acendamos esta luz, brilhemos a nossa luz, conforme nos fala Jesus. Agradeçamos, diz Miramês, agradeçamos a Deus pela presença do Espiritismo com Jesus na nossa vida aqui na Terra. Ele lembra tudo que o Mestre disse. Então o Espiritismo lembra tudo o que Jesus disse, clareando pontos que na época não poderiam ser explicados de modo exuberante, de modo mais claro, onde sentimos a esperança com todas as possibilidades de nos tornarmos livres, conhecendo a verdade. Então nós temos à nossa disposição esta esperança e todas as possibilidades de nos tornarmos livres, conhecendo a verdade. A pergunta, diz Miramês, que a pergunta focalizada, ou seja, que Kardec focou, esta 246, neste capítulo, nos mostra a inteligência do codificador, no sentido de deixar para a humanidade os pontos claros no conhecimento da verdade. E aí ele repete a pergunta que já lemos no início das nossas reflexões: precisam os espíritos da luz para que possam ver? E aí ele também copia a resposta da seguinte maneira, que o benfeitor espiritual, que encarregado de responder a esta pergunta, respondeu com segurança peculiar da seguinte maneira: veem por si mesmos sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo aquelas trevas que possam existir ou se encontrar dentro deles próprios, por eles se encontrarem ainda em estado de expiação. Então, assim, Miramês repetiu o questionamento formulado por Kardec, bem como a resposta ofertada por este espírito superior. E aí, Miramês encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: a cada resposta da espiritualidade superior, por intermédio da codificação da doutrina dos espíritos, a luz se faz em nossos caminhos, para que possamos sentir Jesus e viver o seu evangelho de amor. Então, a cada resposta que nós temos à nossa disposição, que foi recebida por médiuns
espalhados pela face da terra naquela época e organizada, cada resposta é organizada por Kardec, o codificador. Nós temos assim à nossa disposição a luz em nossos caminhos para que possamos sentir Jesus e viver o seu evangelho de luz nas nossas menores atitudes do nosso dia a dia. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.